Bom dia, pessoal, tudo bem? Aula de História. Iremos falar de Revolução Gloriosa, está no mesmo slide da Revolução Industrial, mas a gente não vai tratar hoje sobre Revolução Industrial, tá? Até porque Revolução Gloriosa leva tempo, é um pouco complicado. É a instalação do parlamentarismo na Inglaterra. Então, quando você pega o regime parlamentar inglês, você percebe grandes diferenças com o presidencialismo do Brasil. No parlamentarismo inglês você tem chefe de Estado e chefe de governo, tá? No presidencialismo tem, sim, só que no presidencialismo essas duas funções se concentram no presidente. Na Inglaterra são divididas por duas pessoas diferentes e, portanto, exercendo funções diferentes. O chefe de Estado, para quem não sabe, tem a função de representar o país em eventos. O chefe de governo é aquele que concentra as decisões políticas. O presidente aqui faz os dois. Na Inglaterra, a rainha é chefe de Estado e o primeiro-ministro chefe de governo. O primeiro-ministro passa por um processo eleitoral, né? Ele entra no parlamento e se a maioria do partido dele for eleita, eles vão conversar e vão indicar alguém como primeiro-ministro, certo? Então o primeiro-ministro só chega no cargo porque a maioria das pessoas eleitas no parlamento são do partido dele e indicá-lo para seu e acabaram indicando para seu primeiro-ministro. Ele recebe o convite da rainha, que é um convite formal, para exercer o cargo, e aí passa a concentrar decisões políticas. Portanto, a função da rainha é figurativa de representação nos eventos internacionais, mas nem sempre foi assim. Houve uma grande resistência para chegar nisso. A Inglaterra foi comandada por dinastias, tá? A primeira grande dinastia é a dinastia Tudor, da rainha Elizabeth I, conhecida como Rainha Virgem porque não deixou herdeiros, tá? Ela consolidou o anglicanismo como a única religião possível na Inglaterra. Isso significa que católicos, puritanos e tantos outros são perseguidos, né? E ela derrotou a armada espanhola, que vinha no processo de conquista de diversos territórios e era temida, né? Derrotou a Espanha em conflitos para conquistar novos territórios e desenvolveu o mercantilismo inglês. Do ponto de vista econômico foi importante, tá? Mas como ela não deixou herdeiros, a dinastia Stuart assumiu com Jaime I. Houve uma unificação das coroas e decidiu-se que esse cara que era rei na verdade, a princípio, o rei da Escócia, tá? Ele comandou a Escócia desde 1567, ele se tornasse rei na Inglaterra. E aí ele fica no reinado da Inglaterra de 1603 a 1625. Não só na Inglaterra, ele comanda Irlanda e comanda Escócia nesse contexto. Ele promove perseguições religiosas e inicia o processo de colonização na América, especialmente nos Estados Unidos. Tá? Era um período que já existia parlamento na Inglaterra. Já existia. Existia ali a Câmara dos Lordes, né? Que eram pessoas de grande representatividade dentro da sociedade, né? Que poderiam influenciar nas decisões do rei e para as quais era de bom tom que o rei desse algumas satisfações, tá? Mas não tinham um grande poder que teriam a partir da Revolução Gloriosa que nós veremos. Essa Câmara dos Lordes sofreu um ataque em 1605 de católicos liberados por um cara chamado Robert Catesby, que estavam insatisfeitos com a perseguição que vinham sofrendo devido ao exercício de suas religiões, tá? O rei sobrevive a esse ataque, o parlamento também, né? E esses conspiradores acabam sendo punidos, né? Distanciados do parlamento, muitos executados, enfim. Então, não foi um tempo de muita tranquilidade. Bom, sucedendo o nosso excelentíssimo Jaime I, vem Carlos I, né? Que casou com uma católica. Gerou uma grande desconfiança por parte dos puritanos e calvinistas, porque qual era a jogada dele, né? Qual que era a jogada política dele? Então, a princípio, todos ficaram desconfiados, né? O Jaime, ele comanda ali a Inglaterra de 1625 a 1649, né? É um nome importante e é curioso porque ele acreditava no direito divino dos reis, ele era um absolutista, né? E ele achou que podia governar com sua consciência, né? Então, assim, ele achou que, mesmo depois da Revolução Puritana, que eu vou falar agora há pouco, ele continuava rei da Inglaterra, mas na verdade ele na prática foi deposto em 1644, tá? Então ele acreditava no direito divino dos reis, ele era um rei absolutista, ele fecha o parlamento num determinado momento,
ele coloca um imposto chamado Cheap Money, que era para combater a pirataria que já existia, e restabeleceu alguns tributos feudais, o que incomodou demais. Portanto, ele foi um protagonista da Revolução Puritana porque ele foi um dos alvos, o principal alvo. Tá? O que foi essa Revolução Puritana, então? Os puritanos eram os burgueses emergentes da Inglaterra. A Inglaterra começava a ter seu processo de industrialização e essa burguesia aspirava a maior poder. Tá? Eles foram comandados por um cara chamado Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell era o líder da Revolução Puritana e era um militar importante. Tá? E esse cara começa a empreender algumas lutas. Né? Então ele vai de frente com o Carlos I, né? Que era apoiado por cavaleiros que eram partidários da realeza. Né? E o Oliver Cromwell, por sua vez, era o exército do parlamento, da Câmara dos Lordes, né? Composto especialmente por pessoas de religião puritana, que são os partidários da burguesia, são os caras que começaram a lutar pela burguesia. O Cromwell consegue, depõe o rei, que continua falando que seria realeza, mesmo assim tal, e os caras ignoram, até que o momento que eles têm que decapitar o excelentíssimo Carlos I. Então, o Carlos acaba decapitado durante o período que a gente chama de República do Cromwell, tá? A República acaba sendo instalada e aí ele recebe o título de Lorde Protetor. Entretanto, pressionado a tomar algumas medidas de favorecimento, para crescer o poder da Câmara dos Lordes, o Cromwell cresce também as vistas pelo poder e fecha o parlamento, tá? E aí ele cria a ditadura dele. Então ele entrou para acabar com uma ditadura e acabou criando outra. E aí ele institui os atos de navegação, né, que é também prestação de tributos ao Estado, né, e formou uma comunidade de Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ele acaba aproximando os três estados. Só que o filho dele não era tão habilidoso quanto ele. Então, quando Cromwell morre em 1658, metade de 1658, o Richard Cromwell vai assumir o poder. Só que o que acontece? Ele entra como Lorde Protetor da Inglaterra e ele não consegue se manter no poder por mais de 8 meses. Tá? Não tinha as habilidades do pai. E aí a burguesia, a monarquia acaba restaurada. Tá? Então a gente vai ter o Carlos II comandando o país por 25 anos, de 1660 a 1685. Né? Ele entra no poder porque o parlamento tem medo das revoltas populares, então propõe a restauração da monarquia. Né? Então, o primeiro ato dele é promover a anistia, né? Liberar aqueles que eram considerados traidores da Revolução Puritana, receberam perdão político, né? E as terras que foram confiscadas, né? Também foram perdoadas. As terras que foram tomadas pelos puritanos mantiveram da mesma forma. Ele entrou com atritos com o parlamento, né? E aí vão surgir dois partidos políticos nessa época: o Tory, que é a favor do rei, e o Whig, que é contrário ao rei, tá? E ele vai convivendo com isso. O Jaime II, né, é irmão do Carlos, já tinha uma política pró-catolicismo e esse cara tinha tendências absolutistas. Diante dessas tendências absolutistas, a Inglaterra passa para agora sim a Revolução Gloriosa. Então perceba que a puritana antecedeu a gloriosa, tá? Cuidado. Bom, a Revolução Gloriosa. O parlamento convidou o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange era um nobre, tá? Que era casado com a filha mais velha do Jaime II. E esse cara foi convidado a tomar o poder, tirando o sogro do poder, tá? Tirando o sogro dele, perdão. O Jaime II, percebendo toda aquela articulação, como não era muito habilidoso politicamente, renunciou e entregou o trono para o Guilherme, tá? E aí vem a Revolução Gloriosa. Não teve nenhum derramamento de sangue e os poderes do rei passaram a ser limitados pelo parlamento. E assim surge o que a gente chama de regime parlamentarista na Inglaterra. Agora existe um parlamento que toma as decisões políticas e o rei tem a função representativa enquanto chefe de Estado. Espero ter ficado claro. A gente responde as questões aí que eu propus no caderno. Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço.